Olá, aqui é o Jefferson Dias e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Indie Power. Bom, fazer as animações para games costuma ser um grande problema e até um grande desafio para muitas pessoas, porque fazer animação não é um processo fácil e exige muitos conhecimentos e principalmente prática quando você quer fazer um trabalho bem feito. Porém, essa dificuldade acaba diminuindo quando você conhece diferentes técnicas de animação, porque assim você pode escolher a técnica que mais se adequa a determinado projeto ou até mesmo mesclar várias técnicas diferentes para poder chegar em um bom resultado. Mas quais são essas técnicas de animação? Bom, existem diferentes técnicas de animação que podem ser utilizadas na produção das artes dos seus games. Algumas são mais comuns e simples de serem utilizadas e outras quase são desconhecidas pela maioria dos artistas. Então vamos falar um pouco sobre cada uma delas. A primeira técnica e mais comum é a técnica de animação cutout, ou também conhecida como animação de recortes, que é uma técnica em que o personagem ou qualquer outra coisa que você vai animar, então essa técnica não precisa ser aplicada somente na animação de personagens. Você pega esse elemento que você quer animar e você divide esse objeto ou esse personagem em partes diferentes, como se ele fosse uma marionete, ou seja, você vai ter ali o tronco, as pernas, o braço, a cabeça, tudo mais. E em seguida, depois que você separou essas partes do personagem ou do objeto são jogadas em um programa para que você possa movimentar essas partes de forma individual e assim você criar ali uma animação. Então você pega o seu personagem todo dividido em partes e lá dentro do programa você vai colocando ele nas poses que você quer, que são os chamados quadros-chaves, e automaticamente esse software faz a interpolação. Então você tem a perninha do bonequinho assim, aí você, por exemplo, coloca ele nessa posição e automaticamente o software faz esse movimento para você. Essa é uma técnica que permite produzir uma animação de forma bem rápida, já que você não precisa desenhar o personagem várias e várias vezes em diferentes posições. É muito comum, inclusive, ver jogos utilizando essa técnica, principalmente jogos mobile e jogos web, que são jogos que são produzidos com um baixo orçamento. E a técnica da animação cutout ela não é só utilizada em jogos. Os desenhos animados, por exemplo, grande parte deles, dos existentes atualmente, são produzidos nessa técnica, já que é uma técnica que não exige tanto recurso financeiro, ela é mais rápida de produzir. Então, hoje em dia, muitas animações são feitas utilizando essa técnica. Outra técnica já consagrada no mundo dos games é a animação quadro a quadro, que é aquela onde o animador desenha o personagem várias vezes em diferentes posições até gerar uma sequência de imagens que vai ser a animação. Essa técnica é muito utilizada e pode ser feita de forma digital, diretamente no computador, através de uma mesa digitalizadora, ou até mesmo manualmente, como foram feitas as animações do jogo Cuphead, que foram todas feitas na mão com lápis e papel e depois que foram transferidas para o computador. A grande vantagem dessa técnica é a fluidez obtida na animação. Porém, a necessidade de desenhar o personagem diversas vezes, sem perder as proporções, porque acontece muito, você vai desenhando o primeiro, o segundo personagem, aí no terceiro personagem para frente, o pé do personagem está de outro tamanho, o braço já está totalmente desproporcional. Então acaba sendo difícil você desenhar tudo dentro da proporção. E essas dificuldades tornam o processo mais lento e também mais difícil. E quando você precisa pagar para produzir essa animação, ele também se torna mais caro. Isso sem contar que para você fazer boas animações quadro a quadro, é necessário uma vasta experiência, tanto em desenhar quanto em animação. Além de você precisar ter muito conhecimento para poder fazer boas animações quadro a quadro, você também precisa ter experiência, porque não é um processo fácil.
É bem complicado e você vai ter que praticar bastante para poder chegar no nível razoável. Agora, uma técnica que é pouco conhecida, porém que pode gerar excelentes resultados, é a técnica da rotoscopia, ou rotoscópia, tanto faz, que é uma técnica em que você desenha por cima de uma filmagem. Ou seja, você filma um ator ou qualquer coisa que seja, você pega os frames dessa filmagem que você obteve ali e você desenha por cima de cada frame. É meio que uma técnica quadro a quadro, porém ao invés de você fazer o desenho de forma livre, você desenha por cima de uma referência. É como se você tivesse, entre aspas, tirando cola da imagem. Essa técnica foi utilizada em jogos como Prince of Persia, no caso, os primeiros jogos da franquia. Foi também utilizada no jogo Out of This World, que é um jogo que fez bastante sucesso ali na era 16 bits. E também foi utilizado no Ash of Gods, que é um jogo mais atual, que conseguiu excelentes resultados com a técnica da rotoscópia. Inclusive é possível encontrar vídeos na internet mostrando o processo de animação desses jogos que eu citei aqui. Além de ser utilizadas em games, a rotoscópia também foi utilizada na produção audiovisual, tendo filmes como Fire and Ice e O Senhor dos Anéis, não a versão nova, e sim a versão antiga de animação, que foram produzidas com essas técnicas. Essa técnica acabou caindo no esquecimento devido à grande quantidade de trabalhos mal feitos que eram produzidos com ela. Até porque na época os desenhos eram feitos à mão sobre uma foto tirada por uma câmera analógica e de baixa qualidade. Ou seja, era muito difícil conseguir um bom resultado de rotoscópia com essas dificuldades. Câmeras ruins, você tem que revelar os quadros da filmagem e na maioria das vezes a imagem ficava sempre borrada, né? Porque as câmeras não eram muito boas. Hoje em dia, com boas câmeras acessíveis e bons softwares de animação e edição de imagem, as possibilidades e também a qualidade da rotoscópia podem ser bastante ampliados, como é o caso do jogo Ash of Gods, que utilizou recursos mais atuais, tecnologia mais atual, para poder fazer a rotoscópia e o resultado foi excelente. Então hoje em dia dá para fazer bons trabalhos de rotoscópia, sem contar que essa técnica não precisa ser utilizada somente com filmagens reais, porque você pode muito bem utilizar uma animação 3D como base para sua animação 2D. Ou seja, você faz uma animação 3D, renderiza lá tudo certinho, joga esse vídeo para algum software de animação quadro a quadro e aí você desenha a sua animação por cima dessa animação 3D. Muitas pessoas que jogaram Donkey Kong de Super Nintendo lá naquela época ficaram impressionadas com o fato de um videogame de 16 bits estar rodando um jogo 3D. Mas na verdade, Donkey Kong de Super Nintendo, embora parecesse ser um jogo 3D, era um jogo 2D. A questão e o segredo, a sacada que tiveram para poder fazer aquele visual incrível é a técnica chamada de 3D pré-renderizado. O 3D pré-renderizado é uma técnica em que você cria os objetos ou os personagens em 3D, faz toda a animação deles lá, tudo bonitinho, e depois você renderiza esses modelos, essas animações, em diversas imagens 2D. Ou seja, você faz em 3D e renderiza aquilo como imagens 2D. O resultado são diversas imagens ou sprites com um visual 3D. Essa técnica foi utilizada em jogos como Donkey Kong, Killer Instinct, Diablo e até mesmo no meu jogo Button Soccer League, que eu vou deixar o link aí na descrição para você adquirir. Essa técnica te permite criar sprites para jogos 2D com uma grande qualidade e fluidez na animação, porém vai te exigir conhecimentos em modelagem e animação 3D. Essas são apenas algumas das técnicas mais úteis para poder produzir arte para jogos 2D.
E você pode mesclar essas técnicas para poder produzir suas animações. Muitas animações em pixel art, por exemplo, são feitas utilizando mais de uma técnica, como por exemplo a técnica do cutout mesclada com a técnica da animação quadro a quadro, ou até mesmo produzindo uma imagem 3D e a partir dali você produz a sua pixel art. Inclusive, tem alguns tutoriais aqui no canal mostrando como você fazer isso, como pegar um render 3D e converter ele em uma pixel art de qualidade. E aí, qual técnica que você achou mais interessante? Deixa aí nos comentários. E eu vou ficando por aqui, então se inscreva no canal, ative as notificações e até a próxima!